Olha, eu já estava aqui aguardando você, sim, aguardando sempre você, a sua família. Deus te abençoe, ó, vem cá, chega mais perto. A partir de agora o Manaí News está entrando no ar e nós vamos compartilhar com você vários eventos. E hoje nós vamos falar sobre uma região, mais uma região, tudo que Deus tem operado em nosso meio, mas vou contar para você sobre as regiões já. Vem comigo, porque a partir de agora o Manaí News está entrando no ar. Agora sim vou falar para você, nós vamos falar com os nossos correspondentes da região sul do Brasil. Nós vamos falar aí, ó, sobre o Paraná, vamos falar sobre Santa Catarina, falar também sobre o Rio Grande do Sul. Hoje a edição do Manaí News dedicado aí às informações da região sul do nosso Brasil. É isso mesmo, louvado seja Deus. E esse mês é o mês da festa da dedicação. Vamos ver tudo que está acontecendo ali no sul do Brasil nesse mês da festa da dedicação, a evangelização das crianças, intermediários e os nossos adolescentes. Como é que está sendo esse trabalho de evangelização? Você vai assistir agora aqui no Manaí News. Pois é, e vamos diretamente para o Paraná. É isso mesmo, Pastor Elimar já está pronto aí com as informações. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, aqui no Paraná, nos diversos Manaíns, vivenciamos muitas bênçãos com o seminário para os jovens. E você vai ver também batismos, evangelizações das crianças e mais, muitas bênçãos em nosso meio. Acompanhe. Começando pelo norte do estado, Seminário de Jovens no Manaim, da cidade de Maringá para todas as igrejas da região. Esse seminário se iniciou já no período da manhã, no qual o Senhor revelou para serem ministradas aulas presenciais com temas específicos para a vida dos jovens. A primeira aula foi trazida pelo pastor Tiago Nascimento, que falou sobre a vida sentimental dos jovens, os quais foram tocados pelo Senhor durante a aula, pois foi revelado que muitos estavam ansiosos por esse motivo em suas vidas. A segunda aula foi dada pelo pastor Arley Serion, que falou sobre a vida espiritual, trazendo valiosos ensinamentos que edificaram em muito os jovens com a operação do Senhor, sendo notória durante toda a aula. No período da tarde, acompanharam a transmissão via satélite do Manaim Domingos Martins e ao final da transmissão foi realizada uma vigília na qual o Senhor falou profundamente a vida dos jovens que saíram do Manaim cheios de alegria e bênçãos do Senhor. Na área de Londrina, o Senhor abençoou muitas igrejas com a realização de um batismo nas águas. Este batismo foi realizado na igreja de Londrina Centro, com a participação de membros de todas as igrejas, com várias vidas descendo as águas, escolhendo servir a Deus e viver uma nova vida de bênçãos na presença do Senhor. Após o batismo, foi realizada uma ceia com as vidas que foram batizadas. O Senhor falou grandemente neste momento, derramando suas bênçãos e fazendo muitas promessas para toda a igreja que foi renovada e fortalecida neste dia. Batismo também na área Apucarana, uma experiência maravilhosa. Choveu à tarde para refrescar o calor intenso. A igreja se alegrou grandemente com os frutos colhidos. Os pastores de toda a área participaram desta festa do batismo. Louvado seja Deus. Na região oeste do Paraná, em Cascavel, as igrejas do Coqueiral e Caiobá se reuniram em seus templos para participar do seminário de jovens, onde contaram com a presença dos irmãos de Marechal Cândido Rondon e Toledo, onde juntos de joelho puderam se prostrar aos pés do Senhor, renovando assim a comunhão com Ele. Já no decorrer da primeira aula, muitas vidas viveram grandes experiências com o batismo com o Espírito Santo. Assim, na memória de todos, esse dia ficou marcado pelas bênçãos na presença do Senhor. Voltando para o sul do estado, aconteceu na ICM Cajuru a evangelização para as crianças e intermediários. Muitos visitantes aceitaram o convite, foram assistidos após o término da aula, permaneceram para participar do culto à noite. Uma bênção. Na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Campo Largo e Campo Magro, ceia com as senhoras destas igrejas, todas do ministério do pastor Jorge Barbosa. O Senhor falou profundamente ao coração das irmãs, muitas promessas, as irmãs receberam um grande renovo neste dia.
Finalizando nossa participação direto aqui do Manaim de Curitiba, a bênção foi para os jovens. Houve o seminário destinado à classe. Pela manhã começamos um período de glorificação, louvor ao Senhor, dons espirituais. Após esse período, a primeira aula trazida pelo pastor aqui que vos fala, com a abordagem do jovem no centro do projeto do Senhor, buscando sempre a definição nesse projeto de Deus. A aula do pastor Marcos Caran falou sobre os recursos da eternidade. Foi a segunda aula para que o jovem pudesse vencer nessa última hora. E à tarde, todos participaram juntamente com a transmissão, diretamente de Domingos Martins, ali no Espírito Santo. Muitas experiências nessa primeira aula, com o batismo com o Espírito Santo aqui no Manaim de Curitiba. E a bênção foi notória em todo o decorrer deste seminário. Glória a Deus. Jorge, que pena, estamos finalizando as notícias. Como os irmãos viram, muitas bênçãos nessa semana aqui no Paraná. E a você que nos assiste, contamos com a sua audiência na próxima edição. Até lá, a paz do Senhor Jesus. Jorge, segue com você. Muito obrigado pelas notícias. Vamos agora diretamente para Santa Catarina. A irmã, nossa jornalista, já está com a gente aí, ó, a Elisa Brezenzinski. Elisa, é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge. No norte do estado, os jovens têm se dedicado a aprender mais sobre a palavra do Senhor. E eles estiveram reunidos participando de um seminário na cidade de Itapoá. Quem nos conta mais sobre esse momento é a irmã Fernanda Pios. O Seminário de Jovens se destaca pelo fortalecimento espiritual e o preparo dos jovens nesta obra. Os jovens têm um papel muito importante e são chamados de forma ativa, dedicada e consciente ao serviço do Senhor e para levar a palavra de Deus a lugares muitas vezes inacessíveis a outros grupos. Sua participação é um testemunho vivo da renovação espiritual, mostrando que o Senhor continua levantando valentes para sua seara. Este sábado, dia 20 de outubro, os jovens da região de Joinville estão reunidos aqui na igreja de Itapoá para participarmos juntos do Seminário de Jovens e também em glorificação ao Senhor pelos 3 anos da igreja neste local. Eu sou da igreja de Blumenau, mas vim até a igreja de Itapoá com o propósito de aprender mais, ter essas experiências, juntamente com os pastores, com os irmãos, com os jovens. E nessa tarde tivemos um aprendizado e eu agradeço porque o Senhor me fez viver, experimentar isso que no mundo eu não tinha. E hoje eu sou grato porque o Senhor me fez entender esta obra que o Senhor tem me colocado. Eu convido aos irmãos, aos demais, estarem conosco participando. As aulas do seminário são uma oportunidade para que a juventude compreenda seu papel na obra, receba o suporte necessário e se prepare para enfrentar os desafios de forma madura e consciente. Através da união entre o conhecimento, assistência e prática, os jovens se firmam na presença do Senhor e se tornam verdadeiros instrumentos em suas mãos. Participar da obra do Senhor é um grande privilégio e os jovens da região de Florianópolis têm muitas experiências para nos contar. A irmã Patrícia Winter foi conferir de perto. A grande vitória dos jovens é ter a certeza de que seus passos estão sendo conduzidos pela palavra do Senhor e a certeza que suas vidas estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo. O mundo em que vivemos vive contra a palavra de Deus e com ideologias e pensamentos contrários à nossa fé. E o Senhor, Ele nos convida a vivermos a fé verdadeira, a conhecermos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo escreveu: "Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza." E na Igreja do Estreito, os jovens se reuniram para participar do seminário. Conforme nos foi dito hoje mais cedo no Mal sobre Israel, o jovem deve permanecer fiel na presença do Senhor, escolhendo não se contaminar com as coisas do mundo, conforme Daniel fez. Ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei e todos nós bem sabemos as grandes maravilhas que ele operou e também como o Senhor operou em sua vida. Nesse último seminário de jovens do ano de 2024, a gente recebeu muitos conselhos bons da parte do Senhor. Conselhos que precisam ser guardados no coração. Eu queria deixar só um versículo aqui para os jovens, que é Salmo 119, 9 e 10. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. O Anfiteatro Criciúma realizou um mini seminário. A primeira atividade foi a aula Trabalhadores da Vinha.
Logo após, foi realizada a Escola Bíblica Dominical com transmissão direta de Vitória no Espírito Santo. Em sequência, uma aula ao vivo abordou a temática de Pérgamo, aprofundando o conhecimento bíblico. O dia continuou com orientações práticas, onde ao final o Senhor falou profundamente aos irmãos. Os irmãos da área de São José participaram de um batismo. Confira mais informações. Os irmãos das igrejas de São José participaram de um batismo. O batismo foi marcado por diversas experiências. A experiência do senhor, que sofreu um AVC, e aí os médicos ali falaram que a situação era muito difícil, que era irreversível, mas ele superou, a igreja orou, não ficou com sequelas, começou a caminhar, começou a se comunicar, e quando nós fomos falar com ele sobre o batismo, ele apertou firme a minha mão, e ele disse: pastor, eu quero ser batizado. Interessante que num dos textos da consulta à palavra, o texto foi: este meu filho estava morto e reviveu. Agradecemos o nome do Senhor pelos irmãos que entenderam o projeto de salvação e hoje testemunharam que Jesus está vivo e vai voltar. Hoje foi um dia festivo, temos vizinhos aqui do local também que vieram e participaram conosco aqui do culto. E uma grande alegria, ainda o povo não se dispersa porque a presença do Espírito Santo se faz presente aqui no nosso meio. Dito seja o nome do nosso Deus pela sua misericórdia e por hoje podermos testemunhar que Jesus está vivo. Jorge, estas foram as notícias de Santa Catarina. Voltamos à Vitória. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha, agradecemos mais uma vez pelas notícias. Você está assistindo aqui o Manaí News? Nós estamos mostrando aí, a edição de hoje, mostrando os eventos de tudo que aconteceu no sul do Brasil. Mas, atenção, vou chamar o próximo correspondente já, vou falar sobre o Rio Grande do Sul, mas antes, deixa eu te fazer um convite aqui. Participe conosco do Culto ao Meio-Dia. Durante toda essa semana, você pode participar do Culto ao Meio-Dia, transmissão pela rádio e pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. Nós estamos orando pela festa da dedicação, estamos orando pela evangelização das crianças. Participe conosco do Culto ao Meio-Dia. E agora sim, vamos diretamente para o Rio Grande do Sul. Pastor Alexandre. A paz do Senhor, Jorge. Na edição de hoje, nós vamos falar dos eventos ocorridos aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um culto especial de ceia com os trabalhadores do Manaim de Porto Alegre, também tivemos o batismo e também tivemos o seminário para jovens. Fizemos uma matéria especial sobre esses eventos e eu te convido agora a assistir. Acompanha conosco. A gratidão de cada irmão foi o destaque desse momento. A ceia foi marcada por muita adoração e pela visitação nítida do Espírito Santo, que quebrantou os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque nós sabemos que o Manaim, para funcionar, esses irmãos estão por trás. Alguns dias já, semanas, preparando todas as coisas. E nós agradecemos ao Senhor, porque foi uma grande festa, um grande renovo, muitas lágrimas e muita gratidão nos corações. Então nós glorificamos o nome do Senhor, porque foi a abundante graça do Senhor e nós estamos felizes. Que o Senhor nos abençoe. No Manaim de Porto Alegre, os irmãos puderam presenciar um dia de festas, pelas vidas que proclamaram que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador através do batismo. Muitas experiências foram vividas no preparo para esse momento tão especial. Entre elas, a de uma senhora, a qual o pastor Marcelo irá nos relatar. Ela nos relatou que antes de conhecer o Senhor, ela estava residindo em São Paulo, na casa do seu filho, e numa noite ali, que ela tinha saído de uma internação no hospital, foi para a casa do seu filho, e ela relatou que ela estava muito mal naquela noite, muito aflita, e naquela noite ela teve um sonho, e ela sonhou que ela estava no Manaim, com a irmã dela que é cega. Ela nunca foi no Manaim, mas ela ouviu o testemunho, o relato a respeito do Manaim, que foi dado pela sua irmã. E quando ela acordou, ela relata que ela estava outra pessoa, ela estava liberta. E naquela mesma noite ela pediu para que seu filho comprasse uma passagem para ela voltar para Porto Alegre. Ao chegar aqui, ela encontrou com a sua irmã, relatou o sonho e ela falou: mas mana, como que eu vou no Manaim contigo, esse Manaim lá do Espírito Santo? A irmã dela falou: não, nós temos um Manaim aqui em Porto Alegre. Ela foi no Manaim, teve uma experiência com o Senhor
e depois de um tempo, né, se entregou ao Senhor e no último batismo ela desceu as águas, né, e se cumpriu aquilo que ela viu naquele sonho que ela teve. E encerramos assim a participação do Rio Grande do Sul essa semana. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Jorge. Que maravilha! Louvado seja Deus por isso. Teve algum evento aí na sua cidade? Aí na sua região? Se teve esse evento, vamos mostrar aqui. Mostra aqui no Manaim News. Olha o nosso e-mail aí. manainews@radiomanaim.com.br. Deus abençoe você que está nos assistindo aqui na TV Manaim. Continue sintonizado, conectado com a gente aqui na TV Manaim, hein? Isso, compartilhe o link da programação da TV Manaim, evangelize, é isso mesmo. E que Deus te abençoe. Louvado seja Deus por isso. Até a próxima edição. A paz do Senhor Jesus.